Bom, temos o conflito com o Irã, temos o conflito na Ucrânia que ainda não acabou. E o conflito não acabou. Exato. E nenhum dos dois acabou. E tenho reparado nas notícias que também falam dos Bálticos. O que quero te perguntar é sobre esse potencial. Há a possibilidade de um novo fronte de batalha aqui? E, se sim, onde a Rússia deveria traçar a linha em relação a Kaliningrado, no caso de um possível bloqueio naval pelos países bálticos? O que você acha disso? Bom, a pergunta correta é: onde a Rússia deve traçar a linha na Estônia e na Letônia, já que estamos nisso? Primeiro, se esses países impuserem um bloqueio em águas neutras e tentarem isso, a maioria dos navios com bandeira russa, toda essa história da frota sombra são só navios que não são segurados por companhias ocidentais. A maior delas é, a Lloyd's of Austin. Quer dizer, eles perderam muito dinheiro, obviamente, quando, você sabe, bancos russos, bancos chineses, outros bancos, quer dizer, esses navios são segurados. Eles simplesmente não são segurados por seguradoras britânicas e eles perderam muito dinheiro porque praticamente tinham um monopólio no seguro de frete. Os navios russos de verdade, com bandeira russa, a Rússia responde a eles, obviamente. Então, se eles formarem um bloqueio, isso é um ato de guerra. O primeiro navio russo que eles pararem, eles já tentaram antes. Os estonianos basicamente são ratos. Eles tentaram apreender um navio russo naquela ocasião. Um MiG-29 totalmente armado apareceu sobrevoando, eles voltaram correndo para os barcos e foram para casa, porque sabem que serão afundados. Mas a Estônia é um estado nazista. Vamos começar por aí. Sempre foi. Estônia, Letônia e Lituânia. Todas fazem desfiles da Schutzstaffel para seus veteranos nazistas. Desfiles financiados pelo governo todos os anos. Representantes do governo aparecem, fazem discursos e tal. Em relação a isso, a Estônia é provavelmente a pior de todas. Agora, a Estônia, quando até a desintegração do Império Russo, nunca houve um país chamado Estônia. Nunca houve um país chamado Letônia. Havia Lituânia, e a Lituânia, na verdade, foi um império em certo momento. Principalmente terras russas e maioria de russos, porque os lituanos desceram e começaram a conquistar principados russos que estavam em vários estágios de destruição pelas incursões mongóis, quando os mongóis passaram. E eles formaram um império, no qual os lituanos eram apenas 10% da população, então aquilo se tornou basicamente um estado russo. E então houve uma unificação com a Polônia. É uma história longa. Mas a Letônia e a Estônia nunca foram nações separadas. Eram áreas pagãs que os cavaleiros livônios, os cruzados, estavam convertendo ao cristianismo. Infelizmente, os cavaleiros livônios, na maior parte do tempo, convertiam as pessoas cortando-as em pedaços. Pois é, não é a melhor forma de converter alguém. E esses povos se rebelavam muitas vezes. E havia, na verdade, dois principados russos, pequenos principados na Livônia. Mas hoje a Letônia é a Letônia, que foram destruídas pelos cruzados, mesmo sendo cristãos. Porque os cruzados os capturaram, depois estes se revoltaram, e então os cruzados voltaram e simplesmente massacraram as duas cidades. Até o Papa criticou esses cruzados naquela época. Tipo, European Union disse, você converte os pagãos e massacra duas cidades cristãs. Recuperamos esses territórios. Esses territórios, grande parte da Letônia e da Estônia, nós os conquistamos dos suecos sob Pedro o Grande. Mas nem todos esses territórios. Parte deles já era russa há muito tempo, especialmente Narva. E é aí que surge a questão. Quando a Estônia se separou, os soviéticos traçaram novas fronteiras nesses países artificiais que estavam criando. E incluíram Narva na Estônia. Narva do outro lado do rio fica Ivangrad, que é uma cidade russa, e Narva é uma cidade com mais de 90% de russos. Basicamente, Buda e Peste eram duas cidades separadas, e Amsterdã e Dam também eram duas cidades separadas. Elas cresceram e se juntaram formando Amsterdã e Budapeste. Mesmo conceito. Ficavam uma de frente para a outra e foram crescendo uma do outro lado do rio. É como Jersey City em Nova York. Se você não soubesse, parecia que estava entrando em outra cidade. Você só cruzava a ponte sobre o rio. Mesma coisa. Não mudou muita coisa, só os impostos. Narva foi fundada pelos dinamarqueses em 1283, se não me engano, mas antes disso, Narva era povoada por russos, e antes disso havia uma cidade lá chamada Rugodev, ou seja, Rugodev ficava onde hoje é Narva. Quando a European Union fala 1283 é quando os dinamarqueses e ficaram lá por um tempo. O rei Vladimir até parece nome russo, mas Vladimir era dinamarquês, construiu uma fortaleza ali. E Jan Grozny, Ivan IV, em meados dos anos 1500, reconquistou aquilo como terra russa, mas provavelmente já era russa desde cerca dos anos 900. Então, a população russa na Estónia, que oficialmente era cerca de 35%, não tem cidadania, eles não são cidadãos da Estónia, eles nem sequer são cidadãos de segunda classe, são considerados não cidadãos na Estónia, eles não lhes concedem cidadania, eles
eles recebem um ótimo passaporte. E por causa disso, aliás, eles provavelmente já estão mais perto de 50% da população, porque os jovens estonianos fugiram e vivem por toda a Europa já faz mais de 20 anos. No que diz respeito ao espaço Schengen, eles não precisam de vistos. Podem se mudar para qualquer lugar da Europa e morar lá. Os estonianos, os letões, os lituanos e os poloneses têm essa tendência. As pessoas que imigram são ainda contadas no censo, mesmo que só voltem uma vez por ano por alguns dias para visitar parentes. Sabe, a avó, o avô, e depois vão embora. Eles não vivem nesses países há 20 anos. Ainda assim são contabilizados no censo se estiverem lá. Os russos, por não terem passaporte, têm um cartão de identidade cinza, não conseguem sair do país. Então tenho quase certeza de que eles provavelmente passaram de 35% para perto de 50% da população na Estónia neste momento. Mas são tratados como lixo, não têm representação. Pagam impostos, tributação sem representação. Já ouvimos isso em algum lugar antes. E eles são absolutamente não cidadãos, não entidades, mesmo sendo metade da população. O regime estoniano não permite que celebrem feriados russos e coisas do tipo. Nesse ponto, sim, há uma oposição doméstica estável e possivelmente uma oposição armada que está a crescer. Do outro lado do rio fica a Rússia. O Amau É uma lança. Os soviéticos simplesmente traçaram uma linha e pronto, bem-vindo à Estônia. Aqui está a província de Narva. Ok, isso é como 1910, porque os países bálticos têm agitado sabres contra a Rússia há algum tempo. Li que, no ano passado, um exercício militar da Letônia incluiu campos de internamento para colaboradores. E, se estivermos a falar de ligações com a Schutzstaffel, isso faz sentido. Então por que prender o próprio povo faz parte dos jogos de guerra dele? Mas eles também internam gente da própria população. Não vou dizer que todo estoniano é nazista e que todo letão é nazista. Bastantes deles são contra tudo que esses regimes fazem. E essas pessoas também não deixam falar. Quer dizer, estamos a falar de países com censura total a opiniões contrárias aos regimes e às autoridades. E aproveitando, para entender bem, a Kaja Kallas é um exemplo perfeito. Esses três países, especialmente a Estônia e a Letônia, eram entidades parasitas. Quero dizer que não têm economias próprias que valham alguma coisa. As economias deles só sobrevivem como doações diretas de outra economia ou seja, alguém lhes dá dinheiro ou entram numa economia maior que os absorve de alguma forma. Com a União Soviética, por exemplo, e com o Império Russo antes disso, tinham grandes infraestruturas portuárias, ligação ferroviária com o resto da Rússia, matérias russas a sair, produtos europeus a entrar, e eles lucravam. E também estava ligado à rede elétrica russa e a todo o resto. A Rússia construiu o seu próprio porto novo, instalações portuárias ampliadas, completamente novas, não aquelas soviéticas antigas, a norte da Estônia, no Oblast de Leningrado, a sul de São Petersburgo, e eles passaram a gerir o seu próprio tráfego. Portanto, perderam tudo isso. As linhas férreas já não funcionam. Perda maciça de empregos. Não há empregos ali. E então essas pessoas, porque são extremamente inteligentes, claro que estou a ser sarcástico, acho que houve muita consanguinidade. Particularmente Kaja Kallas e a família dela cortaram os laços elétricos com a Rússia. Fizeram uma grande cerimônia em 3 de fevereiro de 2025, se me lembro bem. Cortaram o cabo elétrico, arrancaram um pedaço do cabo de alta tensão. A Lituânia e a Estônia fizeram o mesmo, e a Letônia também, e impuseram um regime de libertação. Certo. Então agora o que temos? Então, ao cortar o cabo elétrico com quem lhes fornecia eletricidade estável e barata, agora tem de comprar eletricidade ao preço do mercado à vista. A Estônia está comprando da Finlândia, a Letônia está comprando da Suécia, a Lituânia está comprando da Polônia. Os preços da eletricidade quadruplicaram. Eles literalmente têm aplicativos nos telefones. Mostram o preço por hora do dia, para escolher o melhor momento para fazer coisas como lavar roupa. E o melhor horário é tipo 2, 3, 4 da manhã. Para lavar roupa, ligar a máquina de louça, ligar qualquer coisa, porque a eletricidade está muito cara. A pouca indústria que restava não pode sobreviver com as tarifas de eletricidade mais altas da Europa. E os países são um verdadeiro buraco, literalmente. Você se afasta das ruas principais no centro das cidades e aquilo vira uma aldeia mal acabada. Então o que lhes resta? A única coisa que lhes resta é vender-se como local para armar uma guerra contra a Rússia. Eles têm que arranjar dinheiro de algum jeito. Agora, para entender, as elites nesses países têm todas uma segunda cidadania. Eles não vão ficar por aqui quando a guerra começar.
Vão para os Estados Unidos, para o Reino Unido, vão para algum lugar. Quem vai sofrer são os pequenos, os que foram estúpidos o bastante para segui-los. Os figurões, eles vão todos fugir. Com certeza todos vão fugir. A maioria deles tem cidadania dos Estados. Campos internos no que diz respeito a treinamento militar, isso é prática padrão da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Você sabe, isso está nos manuais de campo dos Estados Unidos, porque você é militar nos Estados Unidos. Tenho aqui um manual sobre prisioneiros de guerra, como lidar com prisioneiros e montar campos para prisioneiros de guerra. Não estamos falando de prisioneiros de guerra, estamos falando de campos de concentração para a população civil. E sim, aliás, a Organização do Tratado do Atlântico Norte pratica isso. Até construíram uma aldeia nos Estados Unidos. Vários falantes de russo foram contratados para simular ataques em áreas de fala russa e treinar como lidar com o internamento de grandes quantidades de civis. Sim, a Organização do Tratado do Atlântico Norte está se armando para isso, para uma segunda rodada de campos de concentração. Isso não é novidade. E tem outro na Alemanha, a mesma coisa. De novo, isso não é novidade. Isso vem acontecendo há mais de 15 anos. Eles estão se preparando para uma guerra. Campos de internamento são permitidos pela Convenção de Genebra. Quem se importa com a Convenção de Genebra? Quer dizer, vamos ser realistas. Quando o European Union era cadete, a gente praticávamos táticas de infantaria toda semana, umas 4 horas, tínhamos um bloco de treinamento, e sempre que havia feriados na universidade, íamos para Fort Bragg continuar praticando. Então tudo isso foi repetidamente praticado. Por isso digo, tínhamos um sargento das Forças Especiais que era nosso instrutor. E vou dizer isto. A primeira coisa que ele ensinou foi 2 tiros em todo mundo, se você não precisa de alguém para interrogatório. Agora, na Convenção de Genebra, alguém se rende, está ferido e não participa mais do combate. Você lhes tira a arma e tem que cuidar dos ferimentos, tem que evacuá-los. Tem que tratar com-los do mesmo modo que trata seus próprios soldados feridos, até com prioridade. Se estiverem mais gravemente feridos, saem primeiro, 2 tiros em todo mundo. Foi assim que nos ensinaram, que se dane a Convenção de Genebra. Sabe, lançar bombas em pontes civis cheias de civis, isso não é a Convenção de Genebra. Destruir infraestrutura civil, sítios da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura, como no Irã, também não é. Isso acontece o tempo todo. Olhe, os Estados Unidos assinaram a Convenção de Genebra antes da Segunda Guerra Mundial. Pode-se dizer muito sobre como a União Soviética e a Alemanha se trataram, mas entre si não havia Convenção de Genebra. Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Alemanha, sim. Dos 6 milhões de civis alemães mortos na Segunda Guerra Mundial, 5 milhões morreram devido aos bombardeios incendiários americanos e britânicos em praticamente todas as cidades alemãs. Todo mundo lembra de Dresden. Dresden foi a última. Cada cidade alemã foi queimada até o chão com o objetivo de exterminar a população. 5 milhões de civis foram mortos. Isso ficou gravado. Então, quando eles dizem somos os mocinhos, bem, desde que você não leia a história. 3 milhões de vietnamitas, não sei quantos milhões de norte-coreanos. Na verdade, reclamavam que quando bombardeavam Pyongyang não havia mais edifícios para bombardear, tudo tinha sido arrasado, e ainda mandavam que jogassem mais bombas ali. Portanto, se vamos por esse caminho, veja o que fizeram na Iugoslávia quando não conseguiam encontrar o exército. Eles atacaram a infraestrutura civil, hospitais, escolas, mercados, trens civis em pontes. Fizeram muito disso. A mídia segue em frente e isso acaba sendo empurrado para trás e espera. Bem, também li que a Letônia está construindo o maior campo de treinamento militar nos países bálticos. Você acha, com base no que estamos falando agora, que isso vai incluir a própria versão deles de Guantánamo? Ah, claro, claro. Bem, primeiro de tudo, todos esses países tiveram prisões secretas da Agência Central de Inteligência, prisões paralelas. A Polônia também. Isso estourou na União Europeia durante o governo de George W. Bush. Então tiveram de fechar delas. A Síria também teve prisões secretas da Agência Central de Inteligência. Eles não tiveram problema em trabalhar com a Síria até que a Síria disse não ao gás do Catar e disse sim ao gás do Irã. Ah, agora são os maus. Sabe, quer dizer, foi assim que tudo começou. Quando Bashir disse, não, sabe, vamos fazer um gasoduto vindo do Irã em vez dos Emirados Árabes Unidos. Ah, sim. De repente surgem manifestações que viram uma guerra civil. No fim das contas, é assim mesmo. Com a Estônia e a Letônia, o problema é o seguinte. European Union disse isso em vários veículos de imprensa na Rússia, e não sou o único. Não sou nenhum supergênio. Acho que meu quociente de inteligência é abaixo do de um gênio, mas quando o aeródromo de Pskov foi atacado por drones, isso é sério. European Union disse que esses drones não voaram pela Rússia, decolaram da Estônia. Talvez tenham passado pela Polônia para chegar à Estônia e depois a Pskov, talvez, mas European Union duvidava. É mais provável que tenham sido lançados na Estônia. São 40, 43 ou 44 quilômetros até o aeródromo, não é um voo longo.
As últimas ondas de drones que atacavam a Rússia nas regiões periféricas ao redor de São Petersburgo voaram diretamente, saíram da Estônia. A única pergunta é, eles estão saindo da Estônia ou apenas passando pela Estônia? Na verdade, no início do outono passado, um drone caiu e explodiu dentro da Estônia. E a Estônia está realmente tentando encobrir o caso. E são drones do tipo avião. Mas alguém vazou os vídeos, os registros de celular, a cratera do ataque e tudo mais. Então sim, estão saindo da Estônia. Então, de novo, a pergunta é, são drones estonianos ou ucranianos? Estão a atravessar a Estônia e a Estônia parece não dar a mínima, ou estão a... Pois, a questão é quão bem a Estônia está a colaborar com a Ucrânia. Exato. E, a propósito, a próxima pergunta óbvia é, são estônios a lançar esses drones ou são ucranianos se eles estão a sair da Estônia? Quer dizer, a Estônia é um participante total? Bem, já sabes, podem chamar CONAS neutros. Primeiro, já estão a armar a Ucrânia, por isso a neutralidade já é desde logo muito duvidosa. E os mercenários deles já estão a lutar na Ucrânia. Mas se permitem que o vosso espaço aéreo seja usado, deixam de ser um Estado neutro, tornam CONAS participantes numa ação agressiva. Se forem vocês a lançar mesmo esses drones, então são participantes diretos na guerra, não há dúvida nenhuma. A questão passa a ser, e a European Union já disse isto no Evening with Solovyov, precisamos de dar um exemplo. Se quisermos travar a organização do Tratado do Atlântico Norte, esses malucos da organização do Tratado do Atlântico Norte têm de ver que a Rússia não só tem capacidade de dissuasão, como está mais do que disposta a usá-la. Basicamente, honestamente, a European Union mandaria um navio case com um petroleiro, deixava os estónios tentarem apanhá-lo. Com fuzileiros a bordo, qualquer que seja a embarcação de desembarque que tentem usar, afunda a antena, e se começarem a disparar da terra, destruam as baterias que tiverem. Não falo só de um ataque isolado, tem de ser totalmente aniquilado, sem sobreviventes, ou seja, destruído. Essa será a mensagem para os outros. Querem mesmo foder connosco, perdoem o meu francês. Até onde querem chegar? Levamos isto a sério e o jogo acabou de mudar. Bem, Kaliningrado é parte da Rússia separada do continente, do outro lado dos Estados Bálticos. Por isso, se tentarem fazer um bloqueio, como falámos antes e como agora referes, achas que podem usar a desculpa de ameaça ambiental para tentar impedir navios? Podem dizer o que lhes convier. Quando aquele navio russo vier com um destroyer ou uma fragata e aviação por cima, força, tentem deter o Ailo. Força, tentem parar asilo. Isto é em águas territoriais russas ou perto delas, também em águas neutras. A Rússia pode mobilizar muita aviação e muitos mísseis terras e mar. Vocês querem mesmo fazer isto? Pois bem, se querem lutar, vão ter luta. Esse é o resultado final. Se realmente querem lutar, terão luta. Se realmente querem lutar, precisam de experimentar o que é a guerra. Vejam como estas pessoas são ridículas. Primeiro de tudo, a Polônia já tem serviço militar obrigatório. Reinstauraram o serviço em 24, durante a Páscoa. Eles votaram nisso durante a Páscoa, enquanto toda a gente celebrava. A Polônia é predominantemente católica, por isso passaram despercebidos e trouxeram de volta o serviço militar obrigatório. A Alemanha está a reinstaurar o serviço militar obrigatório. A Itália está voltando com o serviço militar obrigatório. A França está voltando com o serviço militar obrigatório. Na verdade, sob uma nova lei nos países livres do Ocidente, jovens alemães não podem mais deixar o país sem autorização do Ministério da Defesa. Bem-vindos à Ucrânia 2.0, os primeiros estágios disso. Quanto tempo até aparecerem grupos de recrutamento forçado? Quanto tempo até esses grupos jogarem alemães em furgões para irem morrer contra as forças russas? Provavelmente não vai demorar muito. Talvez tenham que isolar a Alemanha Oriental porque os alemães do leste os desprezam. Esses alemães realmente foram desnazificados e são muito pró-russos. Há 8 milhões de alemães de origem russa morando ali, principalmente nessas áreas, e muitos estão tentando voltar agora, vários já estão voltando. São cerca de 2 milhões. Conheço Vladimir Gertz, ex-parlamentar na Alemanha. Ele é um alemão de origem russa. Ele está ajudando as pessoas a retornarem. Certo. Quero também dar crédito aqui. Muitas dessas informações sobre os países bálticos e European Union tirei do site Warsaw Voice Pompeo, se você quiser procurar. E lá há um documento vazado que fala sobre o que temos discutido. E a última linha diz: a polícia militar da Letônia, assim como em 1941, vai conduzir os desleais atrás de arame farpado. Você acha que isso é um discurso inadequado de campos de concentração? Bom, não. Quero dizer, está dizendo o que vai ser. Quer dizer, vão chamar de campo de internamento. Vão chamar, sei lá, de campo para terroristas ou como mais quiserem.
mas serão pessoas que não concordam com o governo. Havia um documento da Organização do Tratado do Atlântico Norte dizendo que entre os sinais de preparação para a guerra estão a organização de instalações médicas para um estimado de 1.000 baixas por dia, sendo 300 feridos, segundo a terminologia soviética. Vocês estão falando sério? Sério? É isso que vocês acham que vai acontecer? 1.000 feridos por dia? A Ucrânia tem 1.500 mortos por dia e cerca de 2.000 feridos por dia, com a Rússia lutando de braços amarrados pelo próprio governo, o exército russo lutando assim. O que você acha que vai acontecer numa guerra em grande? Provavelmente terão pelo menos 1.000 a cada poucas horas. Quero dizer, estamos falando mesmo de baixas em massa. Essas pessoas não têm ideia do que deveriam olhar sobre o que a Ucrânia está sofrendo realisticamente. Eles dizem que esperam 1.000 feridos por dia numa guerra em grande escala. Vai ter muita gente morrendo enquanto espera por atendimento médico. Tente imaginar algo como 7, 8, 10 mil feridos por dia numa guerra em grande escala, com milhões de soldados lutando de cada lado. Essa é a realidade. Quer dizer, em média os alemães perdiam um soldado a cada 3 segundos na Rússia. Certo. Tempos loucos em que vivemos. O que você aconselharia que um congressista dos Estados Unidos perguntasse à Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre toda essa questão báltica? Se você fosse um congressista dos Estados Unidos, o que Bem, primeiro, o European Union perguntaria: por que diabos ainda fazemos parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte? O problema, porém, que vejo com os Estados Unidos saindo da Organização do Tratado do Atlântico Norte, algo que o Trump está ameaçando, é que isso não vai tornar as coisas melhores. E a European Union, vou dizer porquê. Os Estados Unidos têm um grande interesse numa guerra europeia. Os Estados Unidos, contudo, não têm interesse em lutar essa guerra europeia. Acho que foi na revista Forbes que li pela primeira vez um artigo sobre esse tema, deve ter sido em 1998, se não me engano. Chegou ao ponto de dizer que os Estados Unidos precisam de outra boa guerra. A Segunda Guerra Mundial foi chamada de Boa Guerra. Porquê? Não porque lutavam contra os nazistas, mas porque tiram os Estados Unidos da grande... Além disso, gerou muita destruição longe daqui. É exatamente o que estou dizendo. Isso permitiu que os Estados Unidos permanecessem intactos. É o que a European Isso impulsionou os Estados Unidos. A. Impulsionou os Estados Unidos. B. Os Estados Unidos passaram a corresponder a cerca de 55% do produto interno bruto mundial, porque os outros se destruíram. C. Deram o Plano Marshall e deixaram todos endividados com os Estados Unidos. As coisas mudaram desde então. Até naquele artigo eles diziam: precisamos de outra grande guerra na Europa, outra boa guerra na Europa. E então poderíamos perdoar nossas dívidas e voltar a ser credores enquanto reconstruímos a Europa. Isso foi em 1998. E se isso foi publicado em 1998, quer dizer que já discutiam isso há muito tempo em círculos fechados. Isso é bem perverso. Pessoas estão fazendo essa declaração e dizendo: olhem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Talvez devêssemos provocar isso de novo. Por que não? Quero dizer, as corporações americanas ajudaram a montar a máquina de guerra de Hitler, em grande parte. A Ford e a General Motors. A Ford fabricava tanques até quase o fim da guerra. A Ford fazia lobby para que suas fábricas não fossem bombardeadas. E quando elas foram bombardeadas no final de 1944, 1946, ele recebeu dinheiro dos contribuintes para reconstruí-las. E continuaram pagando dividendos até o fim. Para os acionistas alemães, a General Motors estava fabricando veículos semi-rastreados para os alemães. A máquina de guerra alemã não poderia ter... Primeiro, a Alemanha não era nem de longe tão mecanizada quanto se pensa. A maior parte da logística ainda era, sabe, carroça e cavalo. Mas o exército alemão não poderia ter começado a Segunda Guerra Mundial, porque a borracha, eles não tinham borracha. A borracha vem da América do Sul. No momento em que começa uma grande guerra, há um bloqueio. Não chegam mais remessas de borracha. Sem borracha, sem pneus, sem correias, sem muita coisa. Então, você tem um cronograma, tem que cumpri-lo. A guerra precisa começar na hora certa. A DuPont entrou e deu a Hitler uma fórmula para uma borracha sintética, feita de petróleo, que eles mesmos haviam acabado de desenvolver. Sabe, tem de manter a guerra no cronograma. Então, quero dizer, a Fanta foi criada para Hitler. Pois é, a Hitler Cola. Era assim que a chamavam. Há alguns livros muito bons que todo mundo deveria ler. São do professor Anthony Sutton, que Deus o tenha. Ele morreu de morte natural, como se diz em russo. Ou seja, ninguém o matou. Ele morreu de causas naturais, creio que em 2003. Ou seja, estava na casa dos 80 anos. Esse sujeito era libertário. Era um professor britânico que trabalhou no Instituto Hoover, nos Estados Unidos. E ele foi demitido do Instituto Hoover depois que seu primeiro manuscrito saiu. Você vai entender o porquê daqui a pouco. O governo dos Estados Unidos entrou com um processo para impedi-lo de publicar seus livros. No YouTube havia umas entrevistas com ele dos anos 80.
Ele dizia, sabe, me acusaram de plágio do meu primeiro para o segundo, então me acusaram de plagiar a mim mesmo. Quero dizer, era por isso que estava ficando tão ridículo. O primeiro livro dele é Wall Street and the Bolshevik Revolution. É seco pra caramba. Quero dizer, todos os livros dele são secos e cheios de arquivos, mas mostram uma grande matriz de quem trabalha para quem e de quais oligarcas dos Estados Unidos, em Wall Street, apoiavam os bolcheviques, e por aí vai. O primeiro grande experimento fascista, e o segundo é Wall Street and the Rise of the Nazis. De novo, você percorre a lista de quem comprava, apoiava, trabalhava nisso e lucrava com tudo isso.